Maravilha então, Rafa. Vamos lá. Então vamos, tem bastante conteúdo para passar para vocês. Pessoal, boa palestra para vocês, ou melhor, boa troca de experiências com vocês. Antes de mais nada, como o Kim falou, nós estamos aí com um time bastante completo. Nós estamos aí mudando muito a nossa metodologia de trabalho aqui na XP. Depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre a atuação da Arena do Investidor e falar um pouquinho sobre o que nós estamos oferecendo justamente para vocês, clientes da Nelogica, para vocês que utilizam o Profit Chart, e enfim. Vamos lá bater um papo, falar sobre um assunto bastante interessante. Carteira de curto prazo. Tá? O que é uma carteira de curto prazo? Como você mesmo mencionou, Rafa, no início da nossa palestra, quando nós falamos em carteira, em diversos grupos de WhatsApp, temos pessoas que questionam o que é uma carteira. Existem pessoas em que, às vezes, compram um determinado ativo, compram um determinado papel, e às vezes aquela operação vai contra a gente, aquela operação dá um stop loss, mas aquele emocional da pessoa não fica confortável, e a pessoa fala assim, não, agora eu vou levar essa carteira, eu vou colocar esse papel na minha carteira, eu vou carregar esse papel para o longo prazo. E as pessoas, de uma certa maneira, estão cometendo um equívoco, né? Quando a gente fala de carteira, seja ela de curto, de médio prazo, nós estamos falando de alguns parâmetros a serem adotados, né? Eu e o Kim, nós assumimos uma responsabilidade muito grande com os nossos clientes, nós assumimos uma responsabilidade muito grande o ano passado, quando nós decidimos criar uma carteira, né? E aí a gente conversa vai, conversa vem, e vamos lá. Como vai ser a nossa carteira? Como que nós iremos trabalhar, já que temos tantas carteiras por aí? E nós decidimos criar aí uma carteira de curto prazo, né? Uma carteira que, pelo trabalho, pelo empenho nosso, que praticamente eu e o Kim, que nós decidimos isso todas as semanas, nós tivemos um ano maravilhoso em 2016, superamos o índice Bovespa, uma carteira que está recém-nascida. Esse ano começamos aí com vento em polpa, só esse mês de janeiro nós estamos nós estamos com 5% de lucro, mas enfim, independente da rentabilidade que nós iremos apresentar para vocês. Muitas pessoas questionam, como que eu faço uma carteira? O que de fato é uma carteira? Como que eu consigo estruturar alguns ativos no curto prazo em que eu possa ter alguns retornos, né? Então, esse eu acredito que são as principais dúvidas que o pessoal tem. Então, o que a gente mais quer desmistificar nesse bate-papo é mostrar principalmente para as pessoas o quê? Que às vezes você compra um ativo e você teria um stop ali de 5%, o mercado vai lá e mergulha, está te dando um stop de 8%. Não, mas eu vou carregar para a carteira. E aí as pessoas acabam confundindo entre uma posição que ela se tornou perdedora em que você vai ficar torcendo, você vai ficar naquela vontade, naquela expectativa que aquele papel volte pelo menos para o 0 a 0 ou venha minimizar um certo prejuízo para você poder compensar. E às vezes as pessoas falam assim, não, eu vou colocar em carteira, mas ela está colocando em carteira justamente para aceitar uma coisa que dói menos. Né? Por quê? Porque se eu falar que um papel está na minha carteira, eu estou tomando prejuízo, não, mas está numa carteira, eu vou levar para um prazo maior, e aí você acaba confundindo as estratégias operacionais. Então, nesse bate-papo, nós vamos falar aqui para vocês sobre carteira de curto prazo. Nós separamos aí 4 módulos para poder falar para vocês. Primeiro, o que é uma carteira? Tá? Segundo, como a gente vai montar uma carteira, a gente vai falar um pouco sobre gerenciamento de risco de uma carteira e também vamos falar um pouco sobre a nossa carteira, que eu e o Ki nós criamos aí em maio, dia 2 de maio de 2016, que no momento está acumulando uma rentabilidade de 18,7%. Tá? Bom, falando aqui um pouquinho então sobre carteira. O que é uma carteira? Todo mundo já ouviu falar aquele ditado, né? Não concentrar todos os ovos numa única cesta. O que a gente quer dizer com isso? Quando a gente tem um capital, quando a gente tem um determinado financeiro em que a gente, seja ele do fruto do nosso trabalho, seja ele do fruto de alguma aposentadoria, seja ele de alguma pensão, seja ele aquilo que você herdou de outra pessoa, enfim,
N motivos. Quando as pessoas pensam em dinheiro, e principalmente no mercado financeiro, para você investir o seu capital, todo mundo sempre tem a primeira regrinha. Nunca concentre em todos os ovos na mesma cesta. O que isso quer dizer? Diversificação. Tá? Se você tem um capital de 100 mil reais, é uma postura imprudente que você vai ser colocar 100 mil reais, exemplo, nas ações da Petrobras, nas ações da PDG. Nossa, Danilo, eu tinha 100 mil reais, eu coloquei nas ações da PDG. A PDG explodiu mais de 200% no ano. Eu estou errado? Não, eu não estou falando que você está errado. A metodologia de mutar uma carteira está, sim, equivocada. Quando nós falamos de carteira, nós estamos falando de diversificação. Quando nós falamos de diversificação, nós estamos falando de pegar um capital, segregar ele em partes, tá? E você aplicar esse seu capital em diferentes produtos em que venham te proporcionar algum retorno. Quando a gente fala de diversificar o seu capital em alguns produtos que tendem a te trazer algum retorno, nós estamos falando, seja um capital você alocar numa renda fixa, seja um capital você alocar num fundo de investimento imobiliário, seja o seu capital você alocar numa debenture, seja você participar de um IPO, seja uma parte do seu capital para você comprar em ações. Né? Então, quando nós falamos em carteira, nós estamos falando de diversificação. Agora, qual que é o nosso foco? Tá? O nosso foco é uma carteira de ações, é uma carteira de curto prazo. Então, o que a gente tem que saber atuar, como nós iremos montar uma carteira? Já vi diversas pessoas cometendo alguns equívocos, né? Quais seriam esses equívocos? Nossa, Danilo, agora que a taxa, a gente teve aí o governo adotando medidas no setor de construção, onde a gente vai ter acordos com distratos, isso pode beneficiar as construtoras. A gente teve a semana passada uma decisão inesperada não, uma decisão surpreendente do Banco Central, juntamente com os seus integrantes ali do Copom, que é o Comitê de Políticas Monetárias, que seria o quê? Reduzir a taxa de juros. A princípio, o mercado estava precificando uma queda de 0,50%. Viemos com uma queda de 0,75%. Danilo, mas ok, o que isso significa uma queda de 0,75% na taxa básica de juros? Significa que o crédito ficará mais barato, significa que os bancos poderão emprestar mais dinheiro, significa em que o custo que para você comprar um apartamento, seja ele numa planta, seja ele financiado, seja ele à vista, de uma certa maneira vai ficar mais acessível. Né? Então, consequentemente, são fatores positivos que nós tivemos no nosso mercado. E, consequentemente a isso, alguns setores tendem a se beneficiar. Né? Então, quando nós falamos isso, nós estamos falando para você pegar o seu capital e começar a diversificar entre os ativos que estão... Vamos falar, nesse caso, de ações. Tá? A gente pode até dar algum exemplo com uma renda fixa, mas essa palestra o foco seria ações. Que é a especialidade que nós tivemos nessa nossa carteira, a experiência que nós tivemos que nós gostaríamos de passar para vocês. Então, no dia a dia, a gente tem algumas pessoas em que falam assim, Danilo, ou Kim, mas vou falar do meu exemplo, como eu estou explicando, Danilo, cara, eu tenho em carteira ali as ações da Gerdau, da Usiminas, da CSN, eu tenho também um pouquinho de ações do Bradesco e tenho um pouquinho de ações do Itaú, tá? Aí eu falo, ok, legal, tá ganhando grana? Tô ganhando grana, mas seria a maneira mais... É que não existe certo ou errado, tá? Mas seria a maneira mais prudente e mais... qual que seria a palavra que eu vou usar? Ideal para você atender o seu capital, o retorno do seu capital? Né? Eu acho que aí já começamos a ter alguns princípios de equívocos. Quais seriam esses equívocos? Você, que tem o seu capital concentrado no setor financeiro, eu tenho as ações do Banco do Brasil e do Bradesco. Vamos supor que saiam algumas medidas, ou vamos pensar num cenário negativo para o setor financeiro. O que tende a acontecer com o setor financeiro? As ações tendem a cair. Vamos pensar num cenário negativo, as ações tendem a cair. Agora a gente acha que só o Banco do Brasil vai cair 5% enquanto o Bradesco vai subir 10%?
é um pouco precipitado nós pensarmos dessa maneira. Geralmente, quando um setor vai para um lado, as ações daquele setor elas vão para um lado, né? Então, quando eu começo a concentrar o meu capital em algum determinado setor da economia, eu estou correndo riscos adicionais desnecessários, né? Então, se acontecer algo em que venha prejudicar a cotação do minério de ferro, que venha prejudicar o setor de siderurgia, a gente vai ter o quê? As ações Usiminas, CSN, Gerdau, coincidentemente ali a Vale também tendem a cair. Então, se eu tenho o meu capital alocado nesse setor, em diversos papéis, consequentemente, todas as ações tendem a cair. Umas mais, outras menos, mas todas tendem a ir para o mesmo lado. Então, nós falamos que isso é um equívoco, né? Você pegar o seu capital e alocar tudo, seja ele numa única cesta, ou num único setor, ou em um determinado produto. O principal ponto, o que é uma carteira? É você pegar o seu capital e diversificar para correr riscos menores. Tá? Então, respondendo a pergunta, o que é uma carteira? É a diversificação de capital. Neste caso, estamos falando de carteira de ações. Tá? Então, notem que nós não estamos colocando todos os setores, todas as ações de um único setor para poder investir o nosso capital. Correto? Então, o que acontece? Quando nós falamos de carteira, nós estamos falando de carteira para poder, aí, de uma certa maneira, buscar rentabilidades em alguns papéis e alguns outros papéis teremos sim prejuízo. É natural termos prejuízo em um único ativo da carteira, mas o consolidado daquele resultado vai ser positivo. Tá? Então, o primeiro passo, o primeiro ponto em que nós trabalhamos, nunca alocar o seu capital único e exclusivamente em um determinado setor. Só vou reforçar, não estamos falando que isso é errado. Estamos falando que você está aumentando desnecessariamente o seu risco. Então, quando você pensar em montar uma carteira, primeiro, vamos definir o prazo que você vai investir, seja ele semanal, seja ele mensal, seja ele anual. Tá? E quando você fazer tipos de investimentos, nós iremos fazer pontos em que iremos mitigar os riscos, ganhar de um lado e perder do outro. Porém, quando eu colocar na balança o quanto eu estou ganhando e o quanto eu estou perdendo, isso meu saldo tem que estar no positivo. É isso que é uma carteira. Às vezes nós montamos uma carteira e papéis estão no positivo e outros papéis estão no negativo. Nossa, Danilo, mas aquele papel está no negativo, estamos perdendo dinheiro. Lógico que não. Lógico que não. Olha a carteira no positivo. Então, um compensa o outro. Uma carteira é sinônimo de equilíbrio entre os seus investimentos. Tá? Então, muito cuidado. A primeira regra que a gente tem em carteira, não concentrar o seu capital num único setor. Não concentrar o seu capital num único investimento. A não ser que, tá? A não ser que você tenha um perfil conservador e seu capital está todo alocado numa renda fixa, que você tem uma renda todos os meses. Tá? E nesse caso, especificamente, estamos falando de ação. Certo? Certo, Kim? Perfeito. Perfeito. Posso prosseguir aqui? Aí você continua, aí você começa a falar um pouquinho da nossa carteira? Então, vamos lá. Então, quando nós procuramos ativos para poder montar na nossa carteira, para poder diversificar os papéis, nós estamos falando de liquidez. O que é uma liquidez? O momento em que você pode entrar naquela operação. Eu quero entrar agora. Eu vou comprar uma ação agora, tem alguém querendo me vender. Eu quero sair de uma operação, eu sei que alguém está querendo comprar aquela ação. Então, quando nós falamos de papéis, de montar carteira, procure em papéis que negociam, papéis que geram dinheiro. Às vezes você vai lá e olha, um exemplo, tá? Não falando no ponto de vista negativo da companhia, tá? Mas a gente tem um exemplo, a lojas Marisa, né? A Mar3. A Mar3 é um papel que negocia R$500 mil no dia. Quando eu vou montar uma carteira, eu não consigo montar a posição no momento que eu quero. Eu não consigo estopar uma operação, eu não consigo fazer um lucro no momento em que eu quero. Então, às vezes, isso pode acabar interferindo. Então, procure papéis que possuem movimentação financeira, procurem papéis em que negociam ali de fato, em que você pode se expor. Tá? Então, às vezes a gente vai lá e pega um papelzinho, um mico, lógico, existem outras estratégias para quando nós falamos de papéis small caps, quando nós falamos de papéis que valem centavos ou poucos reais. São outras estratégias, tá? Mas sempre que você for procurar uma carteira, procure em papéis em que você consiga se posicionar em um determinado ponto, certo?
Outro ponto, volatilidade. Quando nós montamos uma carteira, nós estamos falando de volatilidade. Nós estamos falando aí papéis que se movimentam, papéis que sobem, papéis que caem. Quando nós montamos uma carteira no mercado de renda variável, nós estamos dispostos a correr riscos, tá? Primeiro ponto, quem quer iniciar no mercado financeiro e principalmente montar uma carteira, atenção no que eu vou falar agora. Estejam abertos a participarem da volatilidade do mercado. A volatilidade significa que uma ação ela tende a subir ou ela tende a cair. Muitas pessoas confundem, eu vou entrar na bolsa de valores. Ok, mas as pessoas esquecem desse fator que é a volatilidade. Às vezes pode ser uma carteira, um papel que você comprou para daqui a um ano, para daqui a 15 dias, para daqui a 20 dias. Vamos supor que eu comprei o papel hoje, tá? Eu estou mirando daqui a um mês. Acontece amanhã, o papel me cai 5%. Nossa senhora, gente, eu estou perdendo 5% do papel. Gente do céu, mas e agora? Eu estopo ou não estopo? E agora, o papel está indo contra mim. E agora, Danilo? O que eu vou fazer? Mas peraí. Mas olha aqui, no gráfico de 1 minuto, no gráfico de 5 minutos, a ação está apontando para baixo. Será que vai cair mais? Então a pessoa ela começa a se desesperar. Tá? Então, assim, quando nós entramos no mercado de renda variável, nós estamos falando de volatilidade. Nós estamos falando de papéis que se movimentam. Então, nós temos que estar preparados para quê? Entrei no mercado financeiro, o que eu vou fazer para poder aproveitar essa volatilidade? Então, eu sei que alguns papéis sobem, outros caem. Né? Como que eu vou ter um equilíbrio? Eu vou comprar papéis de setores diferentes para poder ter um equilíbrio? Se algum está caindo, outro vai subir? Como que eu vou trabalhar nesse meio de volatilidade? Então, são alguns parâmetros que eu acho válidos e que eu acho muito importantes para a gente poder começar a atuar. Tá? Primeiro, diversificação de capital, não concentrar o seu capital num único setor. Nós estamos falando especificamente de ações em curto prazo. E saber aceitar a volatilidade, porque uma ação ela pode subir e uma ação ela pode cair. O mercado pode se movimentar de maneiras diferentes. Como você vai aceitar esses movimentos? Você vai ter um cenário em que você vai ficar preocupado? Você vai ter um cenário que sabendo que uma ação ela está caindo, mas porém do outro lado ela está subindo? Porque assim, quando a gente coloca numa balança, vamos colocar duas ações numa balança, tá? E isso é natural das pessoas. Isso é natural do mercado. Isso é natural do mercado, o quê? Vamos supor, Rafa, aqui, ó, coloquei Petrobras na compra e Vale na compra, né? Vamos supor que Petrobras subiu 5%, eu estou comprado em ambas. A Petrobras me subiu 5% e a Vale me cai 3%. Nossa, não, vamos pensar um cenário para trazer um pouco mais de extremidade. A Petrobras me subiu 10% e você está comprado. Agora me compra uma Vale e você vê a Vale despencando 7%. Nossa, Rafa do céu, pelo amor de Deus, Rafa, o que você está fazendo comigo, moço? Você falou para eu comprar as ações da Vale, ela está caindo 7%. Nossa, não é possível isso. Gente, o que está acontecendo? Mas será que aconteceu alguma coisa lá na China? Que o minério de ferro está despencando? O que vai acontecer agora? Eu estou perdendo 7% na Vale? Mas as pessoas acabam esquecendo de olhar que você está numa carteira. O seu capital está alocado tanto na Petrobras quanto na Vale. Né? Então você está ganhando 10 na Petro, mas as pessoas não estão vendo os 10 que elas estão ganhando, elas estão vendo os 7 que você está perdendo. Mas assim, o tanto que eu estou ganhando na Petro, quanto que eu estou ganhando na Vale, eu não estou ganhando 3%? É isso que é uma carteira. É o resultado de uma cesta. É o resultado de um grupo de ações em que você separou para poder atuar. Então, isso é uma das coisas bastante difíceis para as pessoas começarem a entenderem. Diversas vezes a gente tem aqui a nossa carteira Arena, igual um exemplo, tá? Vou dar um exemplo, depois a gente vai falar um pouco mais específico da nossa carteira. A gente vendeu a Vale na segunda-feira. Nós estávamos vendidos na Vale segunda-feira e o mercado subindo. Nós estávamos comprados em Cosan, em Equatorial e Natura. E o mercado subindo. Nossa senhora, Danilo do céu, a Vale está dando 3% de prejuízo. E agora, a gente estopa a operação ou não? Eu falei, mas gente, a carteira está no positivo. A Vale está no negativo, mas a gente está ganhando 3,5% na Natura, estamos ganhando 1 em Cosan, estamos ganhando 1 em Equatorial.
As pessoas não colocam na balança, as pessoas sempre olham aquelas coisas que vão fazer elas se sentirem dor. Porque hoje o ser humano, é fácil você falar que eu tenho problema, é mais fácil o ser humano se colocar numa situação em que ele dá um passo atrás e recua do que ele aceitar. Não, estamos perdendo aqui, mas estamos ganhando ali. É difícil as pessoas aceitarem esses pontos, né? Então, cuidado. Primeiro ponto que eu falei para vocês é o quê? É vocês nunca centralizarem, nunca não, vou me corrigir. É vocês não centralizarem o capital de vocês exclusivamente em um único setor. Tá? Comprar tudo em comprar tudo em CSN, Uzi Minas, Gerdau, enfim, compra tudo em Itaú, Banco do Brasil, Bradesco e Santander. Tá? Você tá concentrando o seu risco. E volatilidade, saber que o mercado ele movimenta. Para ele movimentar, você vai ganhar de um lado e vai perder do outro. Tá certo? Então, eu só estou dando uma breve introdução. Vou passar aqui para o Kim, para ele dar continuidade. A gente tem mais 3 tópicos ainda para poder falar com vocês. E a gente vai revezando aqui. Kim, é com você. Bom, perfeito. A gente teve uma bela introdução feita pelo Danilo. Uma das coisas que a gente já pôde detectar até aqui é que, né, um dos grandes erros é exatamente a falta de diversificação e principalmente também quando a gente entra no quesito gerenciamento de risco, né, a gente tem um problema grave que é, né, para aquele que tem um capital, por exemplo, de 10 mil reais, muitas vezes ele acaba concentrando em uma única ação 5 mil reais, por exemplo. E aí as outras ações que ele vai escolher, ele acaba diluindo esses outros 5 mil reais de saldo remanescente e, por sua vez, o capital fica mal distribuído. Então, quando a gente fala de carteira, né, primeiro passo que a gente tem que ter é como diversificar e como gerenciar o seu capital. Né? Você vai escolher quantas empresas. Né? Quantas empresas vão compor a sua carteira? Isso também está atrelado ao seu poder de compra, ao tamanho do seu capital. Quem tem um capital mais dilatado, um capital maior propriamente dito, vai ter, obviamente, a possibilidade de montar uma carteira maior. Né? Mas quem tem um capital mais reduzido, pegando, por exemplo, 10 mil reais, a gente passa a ter mais limitações. Porque ao comprar 100 ações da Vale, a gente já está falando de gastar aí em torno de R$ 2.800, R$ 2.900 reais só para comprar um lote mínimo de ações da Vale. Logo, você já aplicou do seu capital total cerca de 29% aproximadamente falando na Vale do Rio Doce. Se você escolher uma outra ação que tenha um valor unitário também alto, você começa a ficar com uma limitação maior para diluir o seu capital. Então, quando a gente vai trilhando o caminho, né, todas as variáveis importantes que a gente tem em uma carteira propriamente dito, a gente começa a ressaltar pontos que vão estar totalmente atrelados ao nosso perfil. Né? Se o nosso perfil ele é de curto prazo, se o nosso perfil ele é de médio prazo, é de mais longo prazo, tudo isso influencia na nossa tomada de decisão, né? Além, claro, da diversificação do capital. Né? O setor de atuação também conta muito na tomada de decisão. Por quê? Né? Alguns setores, como a gente pode ressaltar o caso de construção civil, né, que nos últimos dias aí foi o centro das atenções, nem sempre, né, deixa a possibilidade da gente gerenciar o risco de uma forma mais saudável. Então a gente acaba escolhendo empresas que atendam a alguns pré-requisitos. Né? Esses pré-requisitos também estão atrelados a perfil. Se você tem um perfil mais agressivo, se você está montando uma carteira de small cap, se você está montando uma carteira de blue chip, né, você vai tratar com cada uma dessas carteiras, com cada uma dessas estratégias de uma forma diferente. Né? Sobretudo, a gente também começa a entrar no mérito de time. Uma coisa é você falar o seguinte, poxa, eu acredito que Vale do Rio Doce vai continuar subindo. Outra coisa é você analisar que há 6 meses atrás a Vale estava a 12, 14, 15 reais. Hoje a Vale está a R$ 29. Então, como funciona, né, o gerenciamento de risco, o gerenciamento do capital, por trás da tomada de decisão num setor como, por exemplo, de Vale, como, por exemplo, de construção civil. Né? Não estou falando que é errado ou que é certo qualquer uma das decisões tomadas. O que eu estou falando é que existe, né, N variáveis que a gente precisa levar em conta. Então, além de diversificar, além de saber diluir o nosso capital para não colocar todos os ovos numa cesta só, ou seja, não investir tudo numa empresa só, a gente tem qual é o setor que a gente vai atuar, né, que tipo de empresa a gente está atuando,
né? E qual é o time das nossas decisões. Uma carteira ela pode ser montada tanto do ponto de vista da análise técnica, que aí sim o time representa muito, né, para a tomada de decisão. A gente vive de time, o gráfico deixa uma boa condição, a gente tem um bom gerenciamento de risco e tem uma boa projeção. A relação risco-retorno fica interessante, e aí, por sua vez, você passa a ganhar uma certa dinâmica operacional. Porque o que importa para você é que numa determinada curva de tempo, o preço respeite os padrões pré-estabelecidos, tecnicamente falando, através do gráfico, né? Quando a gente fala de fundamentos, aí entram outras variáveis, né, que na análise setorial, na análise que você vai fazer para aquele setor que você pretende aplicar, vai definir se os riscos são maiores ou se os riscos são menores na curva de tempo que você pretende manter o seu capital investido. Isso é muito comum para o iniciante. Né? O iniciante ele acha que é chegar aqui, escutar um comentário meu, um comentário de qualquer outro analista, pode ser do Danilo, ou de qualquer outro analista do mercado, e muitas vezes, do ponto de vista mais leigo, já faz com que ele entenda que comprar aquela ação já é o ideal para manter ela em carteira. Vou encarteirar a Vale, porque ela está subindo. Mas e aí? Nós que utilizamos na carteira de curto prazo, por exemplo, e a análise técnica para tomada de decisão, o que mais importa para a gente é o time das nossas operações, né? Então, não importa para que lado o mercado vá, o que importa é que a gente consiga encontrar o time de uma movimentação de alta ou até mesmo de uma movimentação de baixa, mesmo que seja uma contratendência. Afinal de contas, no curto prazo, tudo que a gente quer é retorno rápido, né? Pode ser ele de 2, 3, 5, 8, 10% num cenário mais ideal, mas o que a gente quer é retorno. E para ter esse retorno, que pode ser curto ou um pouco maior, dependendo da volatilidade de mercado, o time conta muito, né? Então, definindo que nós temos, por exemplo, 10 mil reais de capital, definindo que a gente vai entrar com peso igual, por exemplo, 30% do capital em cada empresa, 33% do capital em cada empresa, ou seja, a gente teria R$ 3.300 para aplicar em cada ativo, né? A gente vai saber que a gente só pode comprar 100 papéis de Vale, né? A gente vai saber que a gente consegue comprar, por exemplo, 100 papéis de Bradesco, né? Talvez até sobre um pouco de dinheiro em caixa, né? Mas a gente vai diluir ele de forma igualitária, para que a gente tenha peso igual para cada um dos ativos. E aí, fazendo uma referência à explicação que o Danilo já falou com a gente aqui durante a apresentação, muitos acabam olhando dentro de uma carteira, às vezes, por ter um capital mais reduzido, poxa, eu vou comprar esse ativo, mas talvez seja exatamente aquele ativo que vai dar errado na nossa carteira. Porém, há um contrapeso, né, de um outro ativo que está dando certo, uma operação que está dando certo. E é isso que faz a diferença e que nos remete à diversificação de capital, né? Então, assim, no final das contas, o que a gente faz é diluir o risco, entendendo se ele é maior ou menor para aquele setor, né? Se aquele ativo tem ou não liquidez, né, suficiente para a nossa tomada de decisão, ou seja, segurança para que a gente possa entrar e sair da operação com qualidade, né? E também a maneira de tratar o nosso capital, de forma igualitária, né? A gente não coloca em uma única ação um capital maior, em outra um capital menor. Eu já vi, né, alguns analistas por aí trabalhando com carteira, e na carteira ele tem 100 mil reais de capital fictício, e ele está comprado em uma única empresa em 60 mil reais, né? E aí ele tem outras 10 empresas que ele está comprado, mas e aí? Você tem 100 mil reais de capital fictício, como é que você consegue comprar tantas empresas? Como é que você consegue alocar capital em tantos papéis? Então, isso tudo precisa ser tratado de uma forma rigorosa e detalhada, né? Então, esses pontos aqui precisam ser levados em conta de uma forma bem clara aí. E isso, pessoal, na hora de compor uma carteira, né, tem que estar totalmente atrelado ao nosso perfil. Eu me lembro de quando eu comecei. Quando eu comecei, eu não tinha conhecimento nenhum, nem sobre análise técnica, nem sobre fundamentos, nem sequer sobre gerenciamento de risco. Então, os critérios que eu tinha para compor a minha carteira, para compor os papéis que eu estava comprando, era um só. Eu vou explicar para vocês quais eram eles.
tudo aquilo que eu lia, seja em jornais, nos sites de notícias relacionados ao mercado financeiro. Nessa época eu trabalhava no Banco do Brasil, né? E lá eu consultava quais eram as ações que estavam subindo mais para poder aplicar o meu dinheiro, enfim. Então as que estavam subindo mais, que eram naquela época as blue chips e tudo mais, eram as ações que eu comprava. Porém, era assim, hoje eu vou aplicar 5 mil reais em Vale, né? Mês que vem, poxa, eu tô entusiasmado, sabe uma coisa, eu vou tirar um pouco mais do dinheiro que está na renda fixa e vou comprar mais agora só que de Petro. Aí ia lá e comprava 15 mil reais de Petro, ou seja, um investimento completamente aleatório, sem se preocupar com o time, sem se preocupar com diversificação e sem sequer se preocupar com qualquer critério de entrada, ou seja, o time, né? E aí o que aconteceu, né? Ao longo do tempo, né? As operações foram dando certo de uma forma involuntária, completamente leiga, ganhei dinheiro com isso. Conheci outros tipos de ações que a gente hoje chama de mico. Com conhecimento a gente sabe diferenciar o que é uma blue chip, o que é uma small cap, o que é uma middle cap e assim por diante, né? E aí, enfim, comprei algumas ações que hoje a gente conhece por mico. E como não tinha nenhum critério para composição de carteira, para qualquer tipo de estratégia que a gente possa falar, e não tinha também nenhum tipo de peso para os ativos que eu estava comprando, eu fui e aloquei um capital maior do que deveria no time errado em uma ação que não tem fundamento nenhum e que não tinha time nenhum para fazer a entrada. A única coisa que ela estava fazendo era subir. E como ela estava subindo, poxa, eu vou comprar, vamos seguir o embalo, etc, etc. Né? Então, esse tipo de erro eu cometi. E ao longo do tempo, eu pude perceber, talvez até pela crise de 2008, né, que o meu perfil não era um perfil apenas de médio e longo prazo. Que eu tinha realmente que me atentar também ao que está acontecendo no curto prazo. O curto prazo traz para a gente oportunidades, né, de virada de mão, de gerenciamento de risco, né? O curto prazo traz para a gente, né, a possibilidade de mudar um pouco o peso dos nossos ativos. E claro que isso também precisa estar atrelado ao nosso perfil, né? Quando a gente tem um perfil mais dinâmico, um operacional mais dinâmico, principalmente mais voltado para o curto e médio prazo, as movimentações que a gente se refere a 3, 5, 8, 10%, que é o que o mercado em média oscila, são extremamente representativas, né? Então você tem que estar antenado às situações, sejam elas gráficas, caso seja essa a sua estratégia, que é o nosso caso aqui, né, meu e do Danilo, ou até mesmo do lado fundamentalista. Por quê? Porque você está ali sobrevivendo das variações de curto prazo, né? E aí a gente começa, poxa, como eu vou compor a minha carteira, né? O meu perfil é de curto e médio prazo. Poxa, legal. O meu capital é um capital dilatado. Eu tenho, por exemplo, 500 mil reais. Poxa, legal. Então você vai ter uma versatilidade grande no mercado. Você pode separar a maior parte para as ações de primeira linha, né? E também você pode, de repente, construir uma carteira de segunda linha, né? Uma carteira de small caps, por exemplo, né? Por que não? Quais são os critérios que você vai utilizar para fazer as suas entradas? Você vai utilizar gráfico diário, somado a dados macroeconômicos, enfim, aos relatórios fundamentalistas de determinadas empresas, ou você vai usar só apenas a análise técnica ou só apenas a análise fundamentalista? Isso precisa estar bem claro, e isso precisa estar voltado para o seu perfil. Terceiro e importantíssimo passo. Quais são os pesos dos ativos? Eu e o Danilo pensamos que em uma carteira os ativos têm que ter pesos iguais, né? Principalmente se ela for mais de curto prazo, né? No médio e no longo prazo, a gente até entende que aí sim os fundamentos de uma empresa fazem muito mais sentido. Poxa, Itaú tem mais fundamentos do que Banco do Brasil, que também tem mais fundamentos eventualmente do que Petrobras. Então, Itaú, por um prazo mais longo, né, merece um peso maior na composição da sua carteira, né? Mas aí é um horizonte completamente diferente. Outra coisa, encerramento das posições, né? No curtíssimo prazo, né? No curtíssimo prazo, o encerramento das posições é extremamente representativo.
O iniciante, o pessoal que está começando as suas primeiras operações, seus primeiros investimentos, costumam casar com as suas operações. O que seria isso, olhar? Quem explica para a gente? Não, porque eu acredito que Vale, né, vai continuar subindo. É sal de brigadeiro para o papel, não vai parar de subir. E aí, eventualmente, você não compra no melhor time possível. Vou fazer uma situação qualquer aqui hipotética. De repente, você compra o papel a R$ 25. E o seu perfil é de mais médio e longo prazo. Aí o que acontece? Ela sai de 25, vai para 28, vai para 30, você não zera a sua operação, né? Aí o mercado começa a mudar de comportamento, ela sai dos 30, volta para o 28, volta para o 25, o que era um lucro, tá certo? Começou a virar prejuízo, né? O que era já um lucro de cerca de 30%, começa a virar prejuízo, e aí aquele prejuízo começa a crescer, e ao invés de você ter um bom time para encerrar a sua operação, você deixa uma operação que estava te dando um bom lucro, por exemplo, nessa situação hipotética, de 30%, e acaba saindo muitas vezes com prejuízo significativo. Então, encerramentos de posição está totalmente atrelado à flexibilidade. E flexibilidade quer dizer que, mesmo que nós tenhamos um perfil de investidor e não de especulador no curto prazo, que carteira propriamente dito seja algo de mais médio e longo prazo, que a gente não case com as nossas operações. Isso faz com que a gente esteja numa constante avaliação da nossa composição da carteira, fazendo com que todos os filtros que a gente possa utilizar mantenham os critérios de entrada pré-estabelecidos válidos, e a partir do momento que aqueles critérios não sejam mais válidos, a gente imediatamente mude a composição da nossa carteira, né? Ou, se eventualmente for esse o seu perfil, mude o peso dos ativos. Opa, chegou a hora de eu diminuir o peso que eu tenho em Vale, diminuir o peso que eu tenho, por exemplo, em Tube, ou até mesmo encerrar essa posição e ter a flexibilidade de colocar um outro ativo que obedeça os critérios de entrada, os pré-requisitos que você pré-estabelece para a tomada de decisão no lugar daquele ativo, né? Isso não quer dizer que você deixou de ser investidor. Isso quer dizer que você ganhou dinâmica, você ganhou flexibilidade. E isso serve tanto para uma operação de curto prazo, quer dizer, melhor dizendo, né, vamos colocar uma observação. Isso é fundamental para uma carteira de curto prazo, né, porque as oscilações de curto prazo são mais representativas, é ali que está o nosso retorno, né, o nosso risco está ali, o nosso retorno está ali, e também serve para as operações de médio e longo prazo. Então, esqueçam esse negócio de ficar casado com papel. Empresa boa também cai, empresa boa também passa por dificuldade. O que é muito importante é que a gente consiga entender que no final de uma movimentação de alta vai vir um cenário de correção. Se esse cenário de correção, né, vem com um pessimismo maior, essa correção pode ser significativa a ponto de você colocar a flexibilidade operacional em jogo. Opa, agora eu vou mexer na minha estratégia. Eu vou momentaneamente, né, mudar aqui a minha entrada, que era só de compra, e eventualmente até começar a pensar em venda. Poxa, Liakin, como assim pensar em venda? É isso mesmo. Nós que temos a carteira Arena, como o Danilo falou, que tem pouco tempo ainda de duração, mas já acumula até uma variação significativa, né? Um acumulado significativo, nós temos essa flexibilidade. Por quê? Porque nós estamos atrás de movimentação de curto prazo. Então, no final das contas, não importa para a gente se o mercado vai subir ou cair. É claro que a gente quer que suba. Por quê? Porque subir significa economia melhor, empresas indo melhor, né? Perspectivas futuras melhores por parte dos investidores, por parte do mercado, né? E isso traz para a gente vários benefícios. Né? Empresa indo melhor significa mais geração de emprego, significa melhores investimentos em bolsa, entre outros, tantos outros benefícios que a gente tem por trás do mercado em alta, certo? Mas, se a gente dependesse só do mercado em alta, num período de crise, todos nós passaríamos dificuldade, passaremos fome em relação ao mercado, né? Teríamos que achar uma outra atividade. Então, a flexibilidade que a gente tem que ter numa carteira de curto prazo é não só de trabalhar comprado, mas também de trabalhar vendido. Como assim, Eliakim? Então, quer dizer que se eu tiver, por exemplo, R$ 100.000, dividir isso por 5 ativos, né, com entradas de peso igual, né, peso dos ativos igual. Então, vou ter R$ 20.000 para entrar em cada ativo.
Eu tenho que vender 5 ativos? Não necessariamente. A gente, quando o mercado começa a mudar de comportamento, muitas vezes a gente tem 3 ativos na compra e 2 ativos na venda. Pode até ser BOVA 11, né, que é uma espécie de um hedge, uma forma da gente proteger a carteira. Às vezes a gente tem 3 ativos na venda e 2 ativos na compra. Quando o mercado está muito alinhado para baixo, a maior parte na venda, né, essa flexibilidade é importante ter, né? E é assim que a gente consegue ter uma probabilidade maior de ser bem sucedido nas adversidades que o mercado oferece para a gente, né? Bom, a gente teve ali, o colega comentou, essa questão do desespero ao ver uma queda pontual pela volatilidade tem a ver com o ponto de entrada também? Vai que o cara entra, né, num ponto errado e aí sim a curva de volatilidade pode ter um efeito relativamente maior. Sim, tem muito a ver, né? Às vezes bate o desespero porque imagina você que está aí ouvindo a nossa palestra aqui com vocês, comprar eventualmente Vale. Eu vou pegar Vale, por exemplo, porque a Vale é um dos ativos que subiu bastante, mas poderia ser, por exemplo, até uma construtora, né? É que as construtoras, há controvérsias ainda sobre os fundamentos. Então vamos falar de Vale, né? Vamos imaginar comprar Vale a R$ 28,70. Daqui uma semana ela está a 25. Daqui 2 semanas ela bate R$ 20. O que é completamente normal. É só a gente entender que por uma razão lógica, né, o papel estava 15, 16, 18, foi para 30. Ou seja, quando ele for corrigir, é evidente que essa correção pode ser significativa também. Então o que vai acontecer com esse cara, mais especificamente que comprou nos 28,70? Vai começar a bater o desespero, não é mesmo, pessoal? Antônio Alves, Ângelo Zagatti, que está aí nos ouvindo, a todos que estão nos acompanhando aí, né? Vai começar a bater o desespero. Então o que acontece basicamente é o seguinte, o time é tudo. Para quem é investidor de longo prazo, crise é oportunidade, né? Se vir uma crise agora que tirar a Vale dos 28 e levar ela para R$ 10, para esse cara que está capitalizado, para esse cara que está olhando para o mercado como oportunidade, ele vai falar, caramba, chegou a hora de eu começar a separar os ativos que eu vou compor a minha carteira. Para o leigo, não. Meu Deus do céu, acabou o mundo, tem que trabalhar vendido, 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 bolsa não é para mim, né? O pessimismo acaba prevalecendo, né? Já para o cara que é mais técnico e que tem uma estratégia propriamente dito, ele, sabendo que a Vale está esticada, ele sabe que não é agora o melhor time da compra. Muitas vezes é melhor perder a oportunidade do que expor o nosso capital a um risco desnecessário. E isso a gente só consegue entender quando a gente tem critérios de entrada, né? Estratégia operacional. E isso está totalmente atrelado ao nosso perfil, tá certo? É isso que a gente preza muito na nossa carteira Arena, que a gente vai falar agora com vocês de uma forma mais detalhada aí com vocês sobre essas operações que a gente recomenda para vocês e que é uma carteira semanal. Essa carteira possui algumas regras pré-estabelecidas entre o Danilo e eu e o Danilo, em parceria aqui com o Alisson também, né? E uma das regras dessa carteira basicamente é a seguinte, né? Todos os ativos que compõem ela, eles têm o mesmo peso. Então a gente está sempre lidando, por exemplo, com um capital fictício de 10 mil, 100 mil, enfim, o quanto vocês queiram falar. Como são 5 ativos, cada ativo tem 20% desse capital fictício. Cada ativo representa 20% desse capital, da carteira, né? Logo, essas entradas são feitas de uma forma semanal. Então, toda segunda-feira, a gente tem sempre 5 recomendações para fazer para vocês. Poxa, Aliakim, mas eu já percebi que em algumas situações, né, o mercado está em alta e vocês estão tentando pegar uma venda? Sim. Sabe por quê? Porque um dos critérios de entrada que a gente tem, né, é exatamente o seguinte, não importa para onde o mercado vá. O mais importante é que durante uma semana a gente consiga extrair, né, um percentual significativo. Então, se o mercado
mercado subir, a gente quer comprar. Se o mercado está esticado, a gente vai procurar venda. E, claro, gerenciando o risco e compondo a nossa carteira de uma forma sempre criteriosa. Né? O encerramento das posições são feitos, né, todas as posições são encerradas exatamente toda sexta-feira, no leilão de fechamento. Não importa o preço que tiver. Se a gente iniciar 5 operações na segunda, na terça-feira, startou todas elas. E nenhuma delas atingirem o alvo final de lucro, o alvo de realização parcial, ou até mesmo o stop loss, vai ser encerrado 5 ativos na sexta-feira. É assim que a gente controla essa carteira, que é uma carteira semanal. Ou seja, a nossa curva de tempo aí, ela é bem estreita. Então, 3, 4, 5, 8% que um ativo se mexa, 10% que um ativo se mexa durante uma semana, é tudo que a gente quer. Mas 3% já é uma variação que a gente já não deixa mais voltar. Então, são critérios. São critérios que a gente tem para entrada e também, claro, para saída das posições. E isso se chama basicamente flexibilidade. O que acontece muito com o pessoal que tem um capital reduzido? Né? Compra uma ação a R$10, o papel vai para R$10,50, está dando 50 centavos, ou seja, 5% de rentabilidade, o que em um instrumento de renda fixa, qualquer aplicação de renda fixa, você tem que ficar alguns meses posicionado, né? Alguns meses com o seu capital investido para ter esse retorno, e você acaba desprezando isso durante uma semana. Perdendo essa flexibilidade e com o mercado mais volátil, depois de uma alta de 5%, muitas vezes o mercado volta a tudo. Né? E isso para a gente é pouco interessante na carteira Arena. Nós vamos colocar agora aí para vocês alguns dados da carteira na tela para que vocês possam acompanhar. Vou pedir para o Danilo colocar na tela aí a planilha. E aí a gente vai explicar aí de uma forma mais detalhada para vocês como tem sido, né, a performance, o desempenho e os ativos que a gente escolhe semanalmente para compor a nossa carteira aí, tá? Então, atenção a partir de agora aí, a gente vai dar o detalhamento da carteira e daqui a pouquinho a gente abre para vocês aí, para vocês sanarem as dúvidas, né? Como se proteger de um gap, por exemplo, né? Eu acho que é uma dúvida de vocês, até uma das dúvidas que o Bruno Matos colocou aí também com relação à média móvel. Né? Bom, infelizmente, né, algumas coisas que acontecem no mercado a gente não consegue de fato prever. Né? Então, você não tem nenhuma expectativa de fato relevante para uma empresa, você não tem nenhuma previsão de proventos ou coisa do gênero de uma empresa, mas eventualmente você tem o Trump ganhando as eleições. Então, no dia seguinte, pode se preparar que vai ter um gap forte. Né? Isso, infelizmente, a gente não consegue controlar. Né? Então, existem algumas questões que, infelizmente, é impossível filtrar. Né? O que a gente procura fazer em temporada, né, de dividendos, pagamento de dividendos, enfim, temporada de balanço, né, propriamente dito, né, a gente procura evitar determinadas posições. Então, a gente acaba consultando muito. Poxa, essa empresa vai reportar balanço tal dia. Essa empresa tem dados para divulgar tal data. Então, nesses períodos, é possível você identificar uma probabilidade maior de gap. Não quer dizer também que vai ter o gap, que muitas vezes já está precificado e o mercado acaba abrindo com uma certa normalidade. Mas o restante, fora isso, não há como controlar, infelizmente. É um risco de mercado, por isso que ele é renda variável. Né? Quem sempre compra na média móvel e toma muita violinada. Tenho receio de colocar stop maior, 3-1 seria... Então, é que eu não uso, né, mais essa estratégia ao pé da risca do 3-1. Tá? Então, é uma das questões que eu particularmente mudei muito. Né? Eu que estou aí completando 12 anos de mercado, né? Comecei em 2005, estamos aí em 2017. Os primeiros 2 anos na minha carreira foram 2 anos de pura emoção, onde eu era leigo, tecnicamente falando, né, e conheci as duas faces da moeda ali, tanto do ganhar como do perder muito dinheiro também. Né. Então, de lá para frente, quando eu comecei a conhecer algumas estratégias, eu conheci a relação de 3-1. Eu não utilizo mais essa estratégia, né. Hoje eu tenho um entendimento completamente diferente do mercado do que eu tinha 5 anos atrás.
muito mais dinâmico, né? E às vezes o que falta é um ajuste só com relação ao ponto de stop e de saída. O que eu entendo que o mercado faz na maior parte do tempo é o que eu quero buscar. E se ele me oferece de 3 a 5% na maior parte do tempo, não adianta eu colocar um stop de 3% e querer ganhar 9%, porque o mercado está me oferecendo a chance de ganhar 3 a 5%. Se ele for para 9%, ótimo, maravilha, aqui, show de bola, né? Mas nem sempre ele oscila esses 9%, e aí eu vou ficar esperando esse alvo e vou deixar um lucro de 3, de 5 virar prejuízo, ou vou ficar casado com o papel durante muito tempo. Então, isso se chama flexibilidade. Não tinha antes, mas tenho hoje e aplico isso ao pé da risca. Até aí, se vocês olharem na planilha, e o Danilo daqui a pouco vai explicar melhor também essa questão, a gente tem, né, realizações parciais para as nossas operações exatamente nessa curva que eu acabei de mencionar, não é mesmo, Danilo? O mercado se mexe, em média, de 3 a 5, a 8, a 10% no movimento nobre, né? Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, a primeira estratégia de swing trade de compra, né, que era Petro 4, uma entrada em 16,01 com redução em 16,50. Se vocês se perguntarem, poxa, 16,50, se a gente colocar aí, em média 3% dos R$16 para cima, a gente vai ter aí esse ponto de redução parcial, né? E o objetivo final ele está totalmente atrelado ao estilo de análise que nós temos, né? A análise que o Danilo faz, a análise que eu faço, aí entram diversas outras variáveis essas que a gente já até falou em outras palestras aqui em parceria com a Analógica com vocês, como traçar o objetivo nas operações, né? E o nosso stop, ele também costuma ser meio padrão, a gente não dificilmente corre um risco muito maior do que 4%, é raro a gente correr um risco maior do que esse, tá? E aí o que acontece, né? À medida que o papel rompe da nossa entrada, todos os parâmetros já estão pré-estabelecidos. E olha só a nossa flexibilidade, né? Se a gente pegar aqui, por exemplo, o COSAN, né? A COSAN já deu entrada, a operação está iniciada, está em andamento e está dando 1,33% de lucro, né? Se a gente descer um pouquinho mais e pegar a realidade de Natura, né? O que acontece com o leigo, né? O leigo ele teria comprado em 24,63, o papel teria ido até esses 25,38, depois eu vou pegar aqui no gráfico qual foi a máxima do movimento que a Natura chegou, talvez ela tenha até subido mais do que esses 38, imagino eu, acho que subiu mais até do que isso aí, né? Ela foi a R$25 e chegou quase nos 25,50, tá, pessoal? Então, ou seja, ela chegou no 25,50, a máxima precisa dela aí foi de 25,50 no dia de hoje, mais precisamente. Então, quer dizer, ela chegou a estar oferecendo mais de 3% de lucro. O leigo, como ele correu um risco de 3%, de 4%, né, o pessoal que está iniciando e tudo mais, ele fala, não vou zerar, porque meu alvo tem que ser de 9%. Né? E aí o que acontece? Nós já fizemos a nossa realização parcial, e a partir da realização parcial, dessa redução que a gente chama, o nosso stop ele vai para o 0 a 0. Então, olha a flexibilidade da operação. Né? O que aconteceu com a Natura hoje? Ela foi lá, 25,50 e caiu R$1, voltou tudo. Então, essa dor, né, esse risco de voltar, a gente acaba não tendo, né? Porque metade da posição já foi encerrada com 3,05% de lucro, né? E a outra metade da posição, né, o que aconteceu? Voltou e realizou no 0 a 0. Conclusão, daqueles R$20.000 que a gente colocou em Natura, uma vez que a gente tem pesos iguais, né, a gente teve uma rentabilidade em cima de R$20.000 de 1,5%. Olha aí a barra que a Natura fez, ela voltou muito fortemente hoje. Se amanhã for um dia negativo para a Natura, provavelmente, né, ela já deve ficar abaixo dos 24,50. Porém, nós já deixamos essa operação com lucro no caixa. Por menor que ele seja, já é uma operação que não tem mais risco. E isso, no curtíssimo prazo, faz com que a gente vá garimpando as movimentações do mercado de 3, de 5, de 4, de 6, de 2, e assim a gente vai somando capital. Conclusão, dos 5 ativos que a gente colocou na carteira essa semana, 4 deles startaram. Dos 4 deles que startaram, a gente viu que uma já foi finalizada e deixou de rentabilidade 1,5%, 1,52% de lucro. Por quê? Porque ela deixou em 50% da posição 3,05% de lucro
e os outros 50% da posição no 0 a 0. Os demais ativos, Petrobras não pegou a nossa entrada, e uma das regras que também é uma flexibilidade que a gente tem na carteira é a seguinte, né? Os ativos têm que startar até quarta-feira. Se não startar até quarta-feira, a gente cancela a estratégia, porque não faz sentido fazer uma compra na quinta para encerrar na sexta, uma vez que é uma carteira semanal. E os demais ativos que a gente tem trabalham também aí ou no 0 a 0, como é o caso de Equatorial, né? 0,02% negativo, ou um pouco positivo, como é o caso dos demais ativos, ficando aí com o fechamento de hoje com 0,61% de lucro. Lá em cima nós temos, olha só, na semana, no mês e no acumulado, né? E o mesmo comparativo com o Ibovespa, né? No acumulado nós estamos em 18,71% de lucro na carteira Arena e comparado com o Ibovespa, 3 linhas abaixo, o Ibovespa sobe durante o mesmo período, desde o nascimento da carteira Arena, 18,62%. Certamente, se nós não tivéssemos essa flexibilidade, a nossa rentabilidade seria outra, completamente outra, tá, pessoal? Então, pensem com muito carinho. É aquilo que eu falei, a expressão de que vira casamento, ela realmente se encaixa perfeitamente com o mercado financeiro. Às vezes a gente compra Petro, compra Vale e acha porque comprou, tem que virar casamento. Se você tiver no time correto, talvez seja a melhor opção. Quem comprou Vale a R$7 e casou com ela, no início do ano aí de 2016, né? O papel estava lá embaixo, tá R$30. Quem comprou Petro a R$6 está R$15,70. Mas às vezes, quem comprar agora, R$28,70, talvez já não seja a mesma opção, que é aquilo que eu estava falando, time de mercado. Mas qual que é o seu perfil? O seu perfil aguenta ver a Vale eventualmente passar por uma correção no cenário mais de curto e médio prazo, saindo dos 28,70 para 20, por exemplo, que seria uma mera correção dessa tendência toda de alta, talvez R$7, R$8 vai te machucar, né? O papel caindo R$7, R$8. Então são questões que a gente tem que levantar, faz parte da estratégia e também faz parte aí do mercado propriamente dito, é a natureza do mercado. Então, pessoal, é isso que a gente tinha passar para vocês aqui. Vamos abrir aí para as perguntas. Não sei se o Danilo quer fazer mais alguma colocação ou não, né? A gente preza muito por flexibilidade, como eu falei, não importa para onde o mercado vá, o que a gente quer é que ele se mexa, e se a gente conseguir ter time, ou seja, os critérios que a gente usa para fazer as nossas entradas, provavelmente durante uma semana a gente vai ver vários ativos oscilarem entre 3% e 5%, que é o que em média a gente tem aí no nosso querido Ibovespa, né? Então é isso que a gente busca semanalmente, a gente não pensa de uma forma muito engessada propriamente dito, né? Rafael Berezuc, está contigo aí, se quiser abrir para perguntas, estamos à disposição. Não sei se o pessoal ficou com alguma dúvida mais marcante aí ou não, se as explicações ficaram tão claras a ponto de ter poucas dúvidas aí do pessoal. O pessoal Claro, tá fazendo algumas perguntas ali, mas de uma maneira geral, acho que ficou bem claro, viu? Tava bem certo. Claro, vai ter sempre alguma pergunta, até questão de dúvida ali tudo, mas eu acompanhei toda a palestra e eu achei, aliás, foi bem interessante a palestra de hoje, que vocês ficaram bem centrados ali na questão de passar mesmo a teoria, e foi importante ter isso, porque ainda mais que vai estar depois disponível no YouTube, né? Então acho que vai servir como material de consulta para muita gente que tiver interesse no tema. Perfeitamente, exatamente. O Danilo quer fazer aqui uma observação, Claro. colocar um adendo aí também. Então, Danilo, fica à vontade aí, cara. Ô Rafa, com licença aí, eu sei que o prédio aí da Lógica fecha, sem Não, querer me estender muito. só às 11, relaxa. Então assim, uma das coisas que a gente preserva muito, tá? É o ponto para a gente entrar na operação. Então assim, ó, se vocês analisarem, poxa, um exemplo de hoje, tá? Dessa semana. O que a gente fez? A gente deu recomendação de compra em Petrobras ou em Vale. Então, as pessoas que estão menos informadas ou que têm menos conhecimento, vai falar assim, nossa, o pessoal está recomendando vender Vale, o minério está subindo, acordos comerciais e tudo mais. Mas a gente não está olhando para um papel específico. É isso que nós estamos deixando claro.
Tá? A Vale hoje na manhã, a Vale estava dando 3% de prejuízo para a gente, ela voltou. Então, o que a gente gosta de fazer essas ponderações? A gente, primeiro, quando a gente monta a nossa carteira, nós sempre gostamos de selecionar papéis voláteis de setores diferentes e papéis pouco conservadores. Isso também vai da época do mês. Tá? Se a gente começou a semana bem, a gente vai pegar para se expor realmente na volatilidade. Então vamos comprar um exemplo, um Itaú, vamos comprar uma Petrobras, vamos comprar uma ação da Gerdau ali, e vamos vender Bova e vamos comprar Fibria. Né? Pô, mas o que está acontecendo, Danilo? Eu não entendi essa sua lógica. Vamos lá, o que separamos? Vamos comprar Gerdau, vamos comprar Itaúsa, vamos comprar Petro. Tá? São papéis com uma correlação muito forte com o Ibov. Então, atenção que a gente está pegando 3 papéis importantes do índice Bovespa. Tá? Quando a gente começa a estruturar a nossa carteira, 3 papéis relacionados ao índice Bovespa, primeiro ponto. Certo? Quando a gente traça esses 3 papéis, a gente sempre coloca assim, gatilhos de compra. Então a gente pode pegar um exemplo, Gerdau, Itaú e Petrobras. Tá? Vamos supor que são esses 3 papéis que nós vamos montar na compra. A gente traça estratégias diferentes. Vamos supor, Petrobras eu vou comprar se romper, se subir. Itaú eu vou comprar se cair. E Gerdau também vou comprar se cair. Certo? O que a gente está traçando? E eu vou comprar Suzano se subir e vou vender Bova 11 se cair. Olha qual que é o cenário que nós estamos traçando. Se o mercado subir, eu vou me posicionar apenas em Petrobras, tá? Não vou comprar Itaú e também não vou comprar Gerdau. Por quê? Porque o mercado me mostrou que o direcionamento dele é para cima. Certo? Então, as outras ações que estão correlacionadas ao Ibov, eu mitiguei o meu risco. O mercado não subiu. Então, imagina assim, se o mercado realmente, eu coloco os 3 papéis de gatilho de compra para cima, o mercado, na segunda-feira, o mercado amanhece de bom humor, me executa as 3 compras com os papéis que estão relacionados ao Ibov. Chega na terça, chega na quarta, o mercado despenca. A hora que ele começar a despencar, eu vou estar vendido só em Bova, que é o meu gatilho de venda, mas eu estou comprado em 3 papéis fortes. Ou seja, o meu prejuízo vai ser grande. Então, geralmente, quando nós nos posicionamos, nós sempre tentamos pegar papéis que estão realmente voláteis e relacionados ao Ibov, mas a gente sempre vai ter uma outra contraparte. Então, a gente pondera os pontos de entrada. Então, vamos lá, eu quero trabalhar em 5 compras. Vamos supor que eu vou trabalhar 5 compras. Eu vou comprar 3 se o papel subir e romper resistência, ou eu vou comprar 2 se o mercado cair 2%, eu vou comprar mais barato para o meu stop ficar melhor. Aí notem, que eu não ia comprar Suzano. Por que eu vou comprar Suzano? Porque é um papel relacionado ao dólar. Se o mercado começar a despencar, se a bolsa começar a cair, o dólar teoricamente tende a subir. E quais são as principais empresas que vão ter um retorno? Nós teremos retorno em Suzano. Então a gente sempre está retorno em Suzano porque o dólar subindo, a Suzano é uma das empresas exportadoras e os maiores pontos de retorno dela é o quê? É o dólar, então o dólar para cima aumenta a receita da empresa. Agora, só para não estender muito, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Aqui a gente tem planilhado todas as nossas ações, rentabilidade semana a semana, quanto que a gente tira do Ibov, e a gente está muito contente pelo nosso resultado. Como o Kim falou, deixa eu só montar aqui, a gente está com 18%, não tem nem um ano de vida a nossa carteira, nós criamos dia 2 de maio, né? Olha aqui que interessante, eu só para não estender tanto, mas olha aqui, a gente sempre separa papéis, ó. Olha que interessante, aqui a última semana que nós deixamos a carteira, a última semana do ano a gente não fizemos a carteira. Um exemplo, ó, vendemos Bova e compramos BVMF, a gente perdeu 0,3 e ganhou 0,9, a carteira fechou no 0,3. Às vezes alguns papéis não acionam as nossas entradas, né? Olha aqui, às vezes você toma prejuízo. Poxa, Danilo, eu tomei stop de 5% em Brasil Foods, stop de 5% em CSN e stop de 4% em Cielo. Nossa, eu perdi tudo isso. Não, o seu médio que você perdeu foi 2,87. Por quê? Porque esse capital eu não aloquei. Aqui eu vou fazer a divisão proporcional de cada papel, né? O que eu queria mostrar aqui, ó? Deixa eu ver se eu pego algum exemplo de alguma semana da carteira. Ó, aqui, ó, um exemplo. Petrobras. A gente ganhou a redução parcial, voltou para o ponto de entrada, 1,55. Croton, compramos a redução parcial, ganhamos 3%, o outro 0,0 ganhamos 1,7. Olha a BR Malls, deu um prejuízo de quase 4, 3,5, a gente compensa, a conta carteira sobe 2. Então, às vezes a gente começa a pegar uma ponderação dessa, em que nós conseguimos o quê? Proteger o nosso capital. Olha a outra carteira aqui. Pô, tomamos prejuízo de 4 em Croton. Legal, mas ganhamos 6 em Petro e 4 em Bova. Olha que interessante. Quando você começa a diversificar, ó, já tivemos semanas que nenhum papel acionaram. Nossa,
que absurdo. Eu tenho um papel que não aciona na minha carteira? Sim. Às vezes é melhor você deixar de ganhar dinheiro do que perder, né? Então é isso que nós conseguimos levar em consideração. Então sempre que a gente vai se expor, olha que interessante, nessa operação aqui, eu estou pegando semanas aleatórias, tá? Compra, Eco Rodovias, BVMF e MRV, papéis voláteis. Se o mercado subir, opa, eu vou comprar esses papéis. E se cair, eu vou vender BOL, eu vou vender Banco do Brasil. Então a gente consegue surfar os movimentos de acordo com o que nós achamos interessantes e necessários. Então, olha aqui um outro exemplo, tá? Um outro exemplo, carteira. Quando a gente estuda o mercado, o Ibov tende a explodir, o mercado vai para cima. Às vezes você tem uma configuração gráfica legal. Olha que bacana essa semana. Olha aqui que a gente colocou na carteira, tá? Uzi Minas, Gerdau e Elete Meia. Uma deu 8, uma deu 4, uma deu 6. Vendemos, tá? Foram vendas. E a compra? Cosan e CSN. Se o mercado explodir, eu estou posicionado em 3. Se o mercado cair, eu estou posicionado na CSN, que também, CSAN e CSN, tá? Se elas explodirem, é um papel que vai me dar retorno. Então, quando a gente fala assim, beleza, vamos selecionar alguns ativos para a gente se posicionar. Bacana. Então, o que a gente tem que ter em mente é o quê? Que alguns papéis vocês vão perder e alguns papéis vocês vão ganhar, tá? Um outro ponto que as pessoas às vezes não aceitam. Semana. A nossa carteira é semanal, tá? Aqui, a gente manda isso aqui no relatório todos os dias para os nossos clientes atualizado, para quem é cliente XP. Aqui a gente tem, semana, cadê, carteira Arena, semana de 0,87 de queda, 1, prejuízo, 0, a gente pegou aqui, 4 semanas seguidas aqui negativo, 0,3, 0,85, 0,11 e 0,74. Tem dia que, 2 semanas seguidas aqui que a gente perdeu 2,4 e 2,8 em seguida. Então, para as pessoas principalmente que estão começando, ou melhor, separando, primeiro ponto, o capital de carteira é um capital. Capital de swing trade é um outro capital. Capital para especular em ações de day trade ou o que quer que seja é um outro capital. Às vezes as pessoas separam, não, eu vou separar 30 mil reais para poder seguir a carteira Arena dos meninos. Legal. Aí então às vezes você está lá com 30 mil reais separando, mas você não, desses 30 mil você vai fazer uma operação de day trade. Não é assim que funciona. Separou seu capital para seguir uma carteira, siga uma carteira. Então você tem que ter ciente que às vezes uma carteira vai ser negativa 1, 2, 3, 4 semanas, né? Mas o que é importante, quando nós falamos em carteira, o consolidado, tá? O retorno maior, você vai ter que ter um saldo positivo. Então, muito cuidado. Então, eu e o Kim, nós passamos por uma seleção criteriosa para poder separar esses papéis. Poxa, Danilo, mas parece que você está se contradizendo. Você falou para não especular, aí, às vezes, colocar tudo num setor só. Vou comprar os Minas, Gerdau e CSN. Lógico. O que eu acabei de falar para vocês agora? Às vezes, nós ponderamos as entradas. Então, se eu vou comprar os Minas, eu posso comprar os Minas e CSN. Eu não vou comprar as duas rompendo uma resistência. Eu compro uma se romper a resistência, a outra eu vou comprar se o mercado cair. Então, às vezes a gente traça estratégias para poder seguir. Então, o que é importante? O capital separado e segregado para uma operação, para um tipo de investimento. Então, a carteira é um tipo de investimento. E outro, Danilo, cansamos de pegar papel. Um exemplo, Lame 4. Compramos Lame 4, o Lame está numa puta de uma estrutura gráfica bacana, legal, bacana. Ganhamos 3%. Danilo, o que você acha de carregar o papel para a semana que vem? A gente fica numa situação desconfortável. Pô, eu acho que é até interessante, mas a carteira não tem essa regra. Então a gente blinda o nosso emocional. Todos os papéis, independente se está dando lucro ou se está dando retorno, qual foi a sua estratégia inicial? A nossa estratégia é, o gatilho tem que ser acionado até a quarta-feira. Não foi acionado, é cancelado. É cancelado. Entrou, tá me dando retorno. Não, eu estou ganhando 5%. Chegou sexta-feira. Não, Danilo, mas eu não quero me desfazer da posição. Olha, se você não quer, ok, fique à vontade. Nós estamos encerrando a nossa operação. Já cansei de ver pessoas que estavam ganhando 5%, chegou numa segunda-feira o mercado me amanhece com gap de baixa, ou o mercado pega, vai lá, ao longo do pregão o mercado descarrila e cai. Nossa, estava ganhando 5%, agora o mercado voltou para o 0 a 0. Não, eu vou segurar o papel, coloquei em carteira. Peraí. Qual que é a sua estratégia? É isso que a gente tem que quis passar um pouco para vocês, né?
Então, para quem tiver interesse de acompanhar a nossa carteira, quem tiver interesse de acompanhar um pouco o nosso trabalho, fica o nosso convite para conhecerem a Arena do Investidor, que é um ambiente online. Nós deixamos totalmente transparente as nossas operações, perdemos, sim, senhores, ganhamos, sim, senhores, e o que é importante, vocês aceitarem o que o mercado proporciona para vocês. Uma única sugestão aqui, tá? Uma sugestão muito valiosa. Pessoal, quando vocês entrarem em uma operação, sempre definam qual é o seu objetivo. O objetivo é de especular fazendo uma operação de swing trade, coloque sempre um stop, um alvo final, o quanto você tem de risco, sempre coloca. Se o papel você comprou e vai colocar em carteira, é carteira. Não me compre um papel, pessoal, pelo amor de Deus, já cansei de ver pessoas perderem muita grana ou ficar naquela ciranda. Não, mas eu não tenho sucesso na bolsa, eu não tenho isso, eu estudo. Não é assim que funciona. O mercado financeiro, ele é claro para todo mundo ver. Agora, basta nós termos postura profissional para atuar no mercado financeiro. Eu quero entrar numa operação para poder carregar para a carteira? Legal, você sabe que tem volatilidade, você sabe que o seu capital está envolvido, e se vai colocar numa carteira, coloque outros papéis. Às vezes as pessoas entram no swing trade, ai, tô perdendo 5, meu stop era de 3. Tô perdendo 5, não, agora vou colocar em carteira. Isso não é carteira, tá? Isso não é carteira. Isso é o medo de você apertar um botão e admitir que o mercado foi contra você e você estopar uma operação. Então é isso que tem que deixar claro. Tipos de investimento, carteira é carteira, day trade é day trade, swing trade é swing trade, o que quer que seja, renda fixa é renda fixa. Separe. E antes de você montar, sempre defina a sua estratégia. Tá? Esse aqui fica meu agradecimento, que 2017 seja um ano maravilhoso para todos nós, tá? Fico à disposição aí, Rafa, eu e o Kim aí, mais uns 5 minutinhos para responder dúvidas aí, se não for atrapalhar você, mas esse é o nosso recado, tá, pessoal? Valorizem o dinheiro. O dinheiro, ele bem aplicado, ele vai te dar retorno. O dinheiro não leva desaforo. Cuidem bem dele e saibam o que vocês estão fazendo. As pessoas não sabem o que estão fazendo com o dinheiro. Às vezes elas tiram uma tortura ou tiram aquele sentimento de erro para poder postergar para um erro lá na frente. Tá? Esse aqui é o nosso muito obrigado. Obrigado a todos pela paciência. Mais uma vez. Danilo, agradeço aí a presença de vocês, tudo. Sim, se a gente puder usar mais uns 5 minutos, teve umas perguntas aqui bem interessantes do pessoal. Então, bem rapidamente, pode ser? A gente pode fazer algumas aqui? Ficamos à disposição. Se quiser ficar aqui mais 2 horas, ficamos aqui mais 2 horas. Não, vamos lá. A primeira aqui é do Claudísio Rodrigues. Ele pergunta se carteira no caso aqui, né, a gente está falando de curto prazo, né? Se vocês trabalham com stop também. Assim, Sim. E qual que seria a tomada de decisão para vocês no stop? Vocês usam indicadores parecidos com o que o pessoal que mais conhece, que são indicadores de day trade? Vocês utilizam os mesmos padrões, né, utilizando os indicadores para uma carteira de curto prazo, que mesmo sendo de curto prazo não é day trade, né, é swing trade, ou vocês alteram a aplicação, vocês utilizam um stop com uma mentalidade diferente? Não. Rafa, é aquilo que a gente falou, nós falamos sempre com todas as palestras que nós fazemos. O que nós passamos aqui é um pouco da nossa experiência, então tudo é um complemento. Uhum. Por que nós entramos numa operação? Pela análise técnica clássica que nós estudamos, pelas as palestras de médias móveis que nós já passamos por aqui para vocês, as estratégias de rompimento, entre outros fatores. Então o que muda da carteira para uma operação de swing trade? Nada. O critério de entrada não muda nada. Sempre que nós estamos, opa, esse papel está interessante, legal, separamos aqui. Todos os papéis sempre vai ter o ponto de entrada, o alvo de redução parcial, o alvo final e o stop. Como nós trabalhamos os nossos stops? Na análise técnica clássica, sempre procurar algum fundo para se esconder ou algum topo, mas geralmente, os nossos stops, tá, ficam entre 4% e 5%. É isso que nós achamos
plausível do mercado se movimentar em uma semana. 4 a 5, 5,5, um papel mais volátil aí, que a gente, um exemplo, Uzi Minas, quando a gente trabalha Uzi Minas, a gente pode até colocar um stop de 6. Mas por quê? Eu acho que é um pouco mais pela vivência do mercado, tá? Porque a gente começa a trabalhar os movimentos em que o mercado faz. Mas geralmente stops ali entre 4 e 5%, semanal por ativo. Não, bacana, bacana. E teve muita gente que perguntou aqui, vocês estão tratando, né, de curto prazo, mas operações swing trade, e aí teve gente que perguntou se para vocês, qual que é a periodicidade que vocês analisam? Se mesmo para operações assim de swing trade, vocês analisam o gráfico em minutos, ou talvez em minutos maiores, ou até mesmo diário? Qual que é a periodicidade que vocês utilizam? Diário e semanal. Diário e semanal. Principalmente diário. Entendi. Para todos os papéis, principalmente diário. Entendi. Vocês não olham ali no o gráfico intradiário, minutos? Não. É aquilo que a gente falou. A gente olha para fazer operações de day trade. Eu estou me posicionando num papel, nós estamos nos posicionando para um papel de swing trade. Quando eu faço um day trade, às vezes eu estou olhando um gráfico de 5 minutos, se eu olhar 2 dias para trás, aquele mercado não mais faz sentido mais para mim. Entendi. Então eu não posso tomar uma decisão de curto prazo, de semana, olhando um gráfico de minutos. Mais uma vez, não estou falando que é errado quem faz isso. Eu e o Ki, nós adotamos o quê? Gráficos diários e semanais. Principalmente o gráfico diário. Quando a gente gosta muito de um gráfico diário, mas um ou outro fica indeciso ali, pô, Kim, eu achei esse gráfico do caramba. Pera aí, Danilo, eu não estou gostando muito. Aí a gente parte pro semanal, tá? Mas por que a gente separa gráfico diário e semanal? Principalmente diário. Interessante, porque é difícil para o trader ele não olhar um gráfico intradiário. Né? Então é interessante o que vocês estão falando, porque é algo difícil para a maioria dos traders, até porque eu já vi muita discussão de carteira, né? De operações até de swing e tudo, e apesar de estarem utilizando candles assim com 300 minutos e tudo, mas estava em minutos, não estava em diário, Mas é aquilo que a gente sempre deixa claro, Rafa, uma vez definidos os parâmetros a serem trabalhados. Porque se eu entrei num capital, tá? Vamos supor, se eu separei 100 mil reais, vamos pensar, se eu sou em um capital um pouco maior, só para ilustrar, para ficar fácil de fazer a conta na cabeça. Se eu separei 100 mil reais para poder fazer uma operação, tá? Montar uma carteira semanal, e a minha média de risco ali é de 5%, pô, eu sei que se os 100 mil reais, se tudo der errado, eu vou perder 5 mil reais, qual é o problema disso? Opa, nenhum, porque é o mercado de renda variável. Se eu entrei, eu estou disposto a perder 5, beleza, esse é o meu risco, né? Então, putz, o mercado está me dando 4 mil, 3... Já cansamos de dar recomendações, agora, não da carteira, tá? Mas já cansamos de dar recomendações em que o mercado ficou a 1 centavo, a 2 centavos do stop, e eu falei, pessoal, não é para estopar. 5 centavos do stop, vai pegar o stop. Não é para estopar. Se estopar, sai. E não é para ficar chateado, porque nós estamos ganhando na outra ponta. Ficou a 1 centavo várias vezes o papel do nosso alvo. Muita gente saiu da operação, muita gente saiu, começou a se lamentar. O mercado foi lá, bateu 1, 2 centavos, o mercado voltou tudo e deu lucro para a gente. É aquele velho ditado que a gente sempre fala. As pessoas morrem antes de tomar o tiro. Sim. Deixa o mercado trabalhar. Se eu sei o risco que eu estou correndo, por que eu vou me desesperar? Se eu sei que eu vou atravessar, se eu for daqui da XP para minha casa e está chovendo e eu não tenho guarda-chuva, eu sei que eu vou me molhar. Ah, eu dou o primeiro passo na rua, tomei uma chuva, nossa gente, eu vou me molhar, tô me molhando. Não, você sabe que está chovendo. Você sabe que está chovendo e está sem guarda-chuva. Então o que tem a mais disso? Então quando eu entro numa operação, eu sei o risco que eu estou correndo. E as pessoas não podem mudar a estratégia no meio do caminho. Eu e o Kim entrou no papel, tchau, beleza. Beleza. A nossa carteira amanhã, o que vai fazer? Pô, eu vou levar para o fechamento do mercado. A gente vai fechar sexta-feira no fechamento do mercado. Ponto. O que acontecer durante o dia, eu não estou nem aí para o papel. Nada. Porque senão eu começo a condicionar a minha cabeça para quê? Para poder mexer na minha parte psicológica. Onde que o meu emocional vai começar a prejudicar as minhas operações no day trade, vai começar a prejudicar meus outros tipos de investimento, e eu sempre vou colocar na cabeça, tá vendo? A Bolsa de Valores não é para mim. Então, sempre deixa claro as regras. Defina a regra e siga até o final. Independente se você vai ganhar ou se você vai perder. Uma vez ditada a regra do jogo, o jogo é claro. Ponto.